Cristão, eu quero te fazer uma pergunta. Como anda a sua vida de oração? Se você serve numa igreja local, como anda a sua vida de oração? Se Deus já te abençoou com algum ministério, se Deus já te abençoou com alguma direção, se Deus já te abençoou com alguma missão, se Deus já te deu uma direção sobre o que fazer nessa vida, como anda a sua vida de oração? Porque uma vida de oração é uma das coisas mais importantes de se ter. Se você deseja cumprir aquilo que Deus te convocou a fazer, confiou nas suas mãos. Uma vida de oração é você se reconhecer não suficiente. Você reconhecer que não tem autossuficiência. Você reconhecer que sim, Deus precisa ser Deus na sua vida. Para que você consiga cumprir o propósito que Ele tem para você. Eu sou tecladista na minha igreja, eu sou vocalista lá também, né? Eu canto. E tiveram muitas, mas muitas vezes onde se passou uma semana em que eu estava no automático, em que eu ia para o culto louvar, cantar, mas as canções eram simples canções. A adoração não chegava a ser uma adoração. Isso acontece com muitos que esquecem. Eu havia me esquecido de ter o senso de responsabilidade. Isso acontece com muitos de nós. Por isso que eu pergunto, cara, como anda a sua vida de oração? E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a escutar muito sobre os puritanos, escutar muito sobre grandes homens de fé, da história do evangelho, e ver que eles passavam horas orando, eu ainda desejo ter, eu já consegui algumas vezes ter isso de passar horas orando, mas quando você entende, cara, que esse não é o padrão, esse não é o normal, jejuar vários dias seguidos e conseguir sempre alcançar novas metas em jejum, não é necessariamente o padrão. Mas o padrão deve ser você buscar estar em oração. O padrão deve ser você buscar estar rendido ao Senhor. Porque no momento que você deixa de orar, você começa a ser autossuficiente. No momento que você deixa de buscar a Deus e fazer as coisas no automático, é porque você já se acostumou com o seu talento, você já se acostumou com a sua capacidade. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Cara, mas eu também acho que, junto a isso, mano, eu acho que é necessário que a gente tenha... Eu posso colocar como necessário? Não sei se eu posso colocar como necessário, mas eu acho que recomendável. Eu recomendo que se tenha um momento de dar passos para trás, como rotina de devocional. Dar 2 passos para trás e observar todo o horizonte, observar para qual direção você está indo e ver se você está caminhando para o lugar certo, se você está fazendo as coisas com o princípio certo. Porque recentemente aconteceu de eu me enxergar lendo muito a Bíblia e orando pouco. Eu tratava a Bíblia como algo importante, algo muito relevante, a palavra de Deus, mas eu esquecia do relacionamento com o Senhor. Pense sobre isso, mano. Relacionamento é algo que você constrói. Não tem como você ter um relacionamento se, tipo assim, imagina que você tá morando com alguém, você chega em casa, você fala, e aí, tudo bem, beleza? E quando a pessoa vai começar a falar com você, você fecha a porta e começa a fazer qualquer outra coisa. Não existe relacionamento. Não existe proximidade. E muitas vezes as pessoas agem dessa forma com Deus. Eu agi dessa forma com Deus e se eu não vigiar, eu vou voltar para este lugar onde não há relacionamento. Há somente um temor vazio. Um temor que segue a linha da lei antiga e não da lei de Cristo. Um temor que vem para que eu alcance o amor de Deus e não algo que parte do amor de Deus. Danny Orton vai falar isso. Existem 2 formas de você viver a vida cristã. Você pode viver para o amor de Deus ou a partir do amor de Deus. Será que não é melhor escolhermos viver a partir do amor de Deus? Vivendo a partir do amor de Deus, reconhecemos a necessidade disso. Se você não sente a necessidade do amor de Deus, talvez você não o conheça verdadeiramente. Já parou para pensar nisso? É algo muito louco. Ano passado, uma das crises que eu tive foi de reconhecer que eu não compreendia a paternidade do Senhor. Eu vi as pessoas conseguindo pedir as coisas em oração e eu não conseguia pedir. E não é naquele sentido de pessoas que só pedem. É no sentido de
Tipo, eu conheço a vida da pessoa, eu sei que ela é um cristão verdadeiro, e é uma oração normal, a pessoa consegue pedir sobre bênção, pedir sobre alguma coisa, e eu não conseguia pedir, cara, eu tinha uma dificuldade gigantesca. Eu conseguia agradecer, eu conseguia adorar a Ele, eu conseguia fazer tudo. E aí tinha alguns pontos na minha vida que eu precisava de um mover, eu precisava de uma provisão, ou até mesmo um milagre, e eu não conseguia pedir porque eu falava... Na verdade, eu nem sei o que eu falava, tipo, tinha um bloqueio na minha mente. E aí eu chamei o meu pastor e falei, cara, eu acho que eu notei que eu não entendo a paternidade de Deus. Eu não entendo como que ele vai prover algo pra mim. Por que ele vai querer prover algo pra mim? Eu tinha uma dificuldade gigantesca, mano. E nisso foi tratamento em oração, para que eu fosse curado, para que o Espírito Santo transformasse isso em mim. Embora eu chamei o meu pastor para entrar nessa comigo e me explicar alguma coisa, me desse alguma palavra, só o Espírito Santo podia mudar isso em mim. E para eu ser mudado nisso, eu precisava orar. Se eu não orasse, eu não seria transformado. Talvez eu até pudesse ser, de repente, por algum milagre de Deus, da vontade de Deus, sim. Mas não foi o que aconteceu. Eu precisei orar, eu precisei buscar em oração. Eu lia muito a Bíblia. Eu escrevia muitas anotações. O meu devocional eu vejo como um bom devocional. Eu via como um bom devocional. Mas não havia relacionamento com Deus. Há uma história que eu acho até que pode ser interessante contar nesse vídeo, nesse tema, que havia um homem apresentando um espetáculo assim, tipo, como um circo, mas não era num circo. Havia dois montes grandes, duas colinas grandes, e aí esse homem esticou uma corda de uma ponta até a outra. Enfim, ele subiu nesse lugar muito alto, era tão alto que a história conta que havia um abismo. Se ele caísse, havia um abismo. Então, ele subiu e chegando lá no topo, ele gritava pro auditório: vocês acreditam que eu vou conseguir passar pro outro lado? E, pô, todo mundo, tipo, admirado com o show, todo mundo falava: acreditamos! E gritavam, tipo, admirados, assim, louco pra ver esse show. E ele então passava, um passo de cada vez, um passo, segundo passo, terceiro passo. Chegou ao outro lado e todo mundo ia ao delírio, mano. Todo mundo torcia pra caramba, gritava pra caramba. Então, pra ele voltar, ele virou pro auditório assim, pras pessoas e gritou novamente: vocês acreditam que eu vou conseguir passar? E geral gritava: acreditamos que você consegue, vai pro outro lado. E assim ele foi, um passo, dois passos, três passos, passou pro outro lado. E, mano, todo mundo ao delírio, todo mundo gritando. E aí, dessa última vez que ele ia passar pro outro lado novamente, ele ia atravessar novamente, ele pegou um carrinho de mão, um carrinho daqueles que tem uma roda e um negócio para colocar as mãos assim. E aí ele gritou novamente: vocês acreditam que eu vou conseguir passar pro outro lado? Novamente, todo mundo na loucura, mano, em êxtase, porque consegue imaginar isso? Tipo, não sei se você já viu em parques as pessoas esticando uma corda entre duas árvores e se equilibrando, só que não é um abismo que tem entre elas, é tipo 1 metro da corda pro chão, mas o cara estava com um lugar gigantesco, muito alto, então todo mundo estava muito impressionado com aquela apresentação e todo mundo gritou: você consegue, acreditamos que você consegue. E aí no meio dessa torcida, dessa vez tinha uma mulher que ela estava totalmente em êxtase, ela estava se sobressaindo das outras vozes, para vocês terem noção. Ela gritava: acreditamos que você consegue, vai, de uma forma muito diferente dos outros. E aí então o apresentador ele vira para ela, estende a mão e fala: então vem cá, sobe no carrinho e eu vou te levar. E aí, e aí você consegue imaginar isso? Ela olha para ele e fala: ó, acreditar eu acredito, só que eu não vou subir nesse carrinho. Isso é o que fazemos com o evangelho. Isso é o que fazemos com Deus. Isso é o que fazemos quando ouvimos histórias de pessoas que têm um relacionamento tão profundo com Deus. Nós admiramos, nós ouvimos de repente milagres, grandes testemunhos, provisão, tudo que acontece na vida dessas pessoas que têm intimidade com o Senhor. Mas na hora de termos, nós colocamos outras coisas à frente. E assim, mano, teve época que eu tive um tempo livre gigantesco, então eu conseguia orar bem, eu conseguia ler bem, eu conseguia focar muito nisso. E teve uma época mais recente, onde a minha semana estava apertada, o tempo estava mais escasso, e aí eu consegui perceber que, cara, nem sempre a gente vai conseguir dar o que seria o nosso melhor, mas Deus também se agrada
da nossa oração cansada, a nossa oração de 20 minutos, mesmo que seja um pouco cansado, ele se agrada, velho. Porque é sobre uma devoção, é sobre entender que não existe autossuficiência em um cristão. Você precisa de Deus. Quando eu reconheci isso, algumas coisas mudaram. Quando eu reconheci isso, eu comecei a buscar mais o Senhor em oração. E, cara, há muito tempo eu não consigo uma oração de 4 horas seguidas, 5 horas seguidas. Só que a constância de, tipo assim, o que eu consigo é tirar aqui. Nesse momento eu estou no meu horário de almoço, gravando aqui numa praça. Nessa praça é onde eu faço minha oração de almoço, no horário do almoço. Eu como lá 10, 15 minutos almoçando e o resto eu tiro orando ou lendo a palavra. Às vezes você pode pensar que é um tempo de descanso, é um tempo que é livre para seu entretenimento, e beleza, pode ser. Mas então, em qual tempo você vai encaixar a sua oração? Se você não tirar o tempo, se você não sacrificar o tempo que era de entretenimento, se você não sacrificar qualquer tempo, tipo, não existe essa, sabe? Às vezes eu fico impressionado que nós agimos procurando muitas desculpas, cara. Muitas desculpas, tipo, eu tô cansado, eu vou descansar. E Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Essa, Jesus, ele prevê cada resposta nossa, é incrível isso. Enfim, minha oração é para que as pessoas que eu conheço e para que vocês que estão assistindo esse vídeo conheçam a Deus de uma forma onde você vai desejar dedicar mais o seu tempo em oração, mesmo aquele tempo cansado, mesmo aquele tempo onde você estaria assistindo Netflix ou um vídeo no YouTube, jogando alguma coisa, você vai escolher orar. Você vai escolher se aprofundar mais na presença de Deus, começar a refletir nos princípios. Eu já vi pessoas usarem a palavra meditar. Eu acho que se encaixa, mas de repente pode chegar com outro sentido em alguém. Mas meditar na palavra do Senhor, entender, zelar e se deleitar nos princípios de Deus, na presença do Espírito Santo. Isso é precioso. Isso é precioso. Eu te convido a refletir um pouco sobre isso e que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que sirva de algo para você ou para alguém que você conheça. Compartilhe esse vídeo, deixa o like, comenta aí o que você está vivendo com Deus e tamo junto. Valeu, é nóis.